Om Shanti. Sejam todos bem-vindos. E antes de começarmos, vamos invocar a presença do Ser Supremo por um momento. Então sejam todos bem-vindos para o episódio 41 da série Valores para a Vida. E tenho um imenso prazer que esse valor de hoje, com a equipe que nós temos da Brahma Kumaris, para um encontro anual. E o tema é como incutir a espiritualidade na vida. E através de incutir dois valores importantes, compaixão e misericórdia. E a misericórdia foi dada pela Sister Jayanti, essa palestra. E hoje a compaixão vai ser falada pelo irmão Charlie da Austrália. E antes de passar para ele, vou apresentar... muitos conhecem ele, portanto não vou falar tão em detalhe. Ele é coordenador da Brahma Kumaris na Austrália e também faz parte do conselho de direção. Estudou arquitetura na Universidade de Melbourne e ele sentiu uma necessidade de explorar as filosofias espirituais. E conheceu então uma administradora da Brahma Kumaris de 1970, a Dadi Janki. Depois ele esteve em Londres, onde foi aprender meditação. E desde então nunca mais olhou para trás nesse sentido. E já abriu 40 centros na Austrália, incluindo 3 centros de retiros. Então vamos começar com umas linhas em forma de poema para ele. O irmão Charlie, de fato, é uma das escolhas do Supremo, pois ele tem tanta divindade na sua voz, e o que nos ajuda a parar o nosso ruído interior e dá à alma a oportunidade de ficar alegre. Ele tem muito equilíbrio e também, da mesma forma, ele impressiona todos, as meninas e os meninos, que então deixam de brincar com a sua vida, com brinquedos perecíveis, e passam a andar na jornada da vida como se estivessem num Rolls Royce. E agora sobre a compaixão, o tema de hoje. Então vamos hoje desenvolver essa paixão, um pelo outro, e mostrar um pouco de compaixão, porque de outra forma, a vida para alguns seria cheia de frustração, e com toda a força, Maya seria como uma invasão. À medida que a guerra ataca com os preços dos combustíveis subindo com a inflação, o drama está a testar a nossa paciência com relação à degradação. Então vamos tentar desenvolver na vida essa inovação e ajudar-nos uns aos outros para, no final, o Todo-Poderoso fazer a salvação. E agora a irmã Cláudia vai fazer a apresentação. Então, boa noite do nosso lado, Charlie. E uma boa tarde para si. E bom dia para todos aqueles que estão na Europa, porque estão no início da manhã. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Charlie. E é muito bom ouvir o Charlie falar sobre compaixão, porque nós precisamos da compaixão por nós mesmos e depois partilhar essa compaixão com os outros.
E você é uma boa pessoa para falar sobre isso. E estamos a querer muito ouvir isso, esse tema a partir de si. E eu trouxe algumas flores. Agora é primavera. E isso é para si. Vem através de Vancouver. Através do aeroporto. É muito bom encontrar consigo, irmão. Ok, obrigado, Cláudia. E antes de nós passarmos para o Charlie, só dizer que temos 7 idiomas onde estamos a ter a tradução. A primeira hora é cerca da palestra e depois podem enviar as perguntas para mim através do bate-papo. E depois no final vamos ter também o encerramento através de uma meditação sobre a compaixão com o irmão Charlie. Então, muito obrigado, Charlie. Ok, muito obrigado, Manoj Bhai. Obrigado, Cláudia e toda a equipa. É tão amoroso estar com vocês hoje. E eu notei, reparei que são 41 episódios. Isso é tão extraordinário poderem oferecer esta bela série sobre as virtudes e valores. Então, como o Manoj estava a dizer, estava a partilhar alguns pensamentos, gostaria muito de ter então esse momento para interação com relação às perguntas que vocês possam colocar e depois no final a meditação. Então nós todos estamos a ver esta média global, a ver que tudo está a acontecer ao redor do mundo. Todos têm televisão e quando ligam a televisão vê muitas imagens todos os dias, às vezes de guerra, às vezes de desastres, tsunamis, terremotos e muitas coisas. E nós vemos pessoas que perdem suas casas, perdem seus familiares, pessoas a procurar pelas suas famílias, os refugiados. Estamos a ver todas essas imagens na televisão numa base diária. E às vezes as câmeras vão direto aos rostos das pessoas e vamos direto e vemos diretamente o coração de sofrimento dessas pessoas. Então, o que é que você sente por dentro? Isso parece uma realidade ou parece uma outra coisa virtual de um programa de televisão? Portanto, nós vemos essa nossa família global a sofrer numa base diária. E às vezes vemos pessoas sem esperanças, indefesas, e nós não podemos fazer muito. E às vezes parecemos que estamos tão amarrados, presos, e somos influenciados de alguma forma por isso. E às vezes até ficamos chateados ou com raiva, porque podíamos evitar tantas coisas. E às vezes nem sequer nos apetece ligar a televisão para continuar a ver cada vez mais esse tipo de coisas. Então, o que é que você sente realmente quando você está a ver esse sofrimento da família humana? Esses sentimentos humanos, de sentimento de compaixão que vão surgindo. Eu tenho um amigo aqui na Austrália que é um jornalista. E uma vez ele estava a dizer no seu pensamento que o grande problema do nosso mundo, como todos sabem, há muitos, mas essa grande crise da humanidade é que nós perdemos a nossa compaixão um pelo outro. Às vezes parece que nós somos tão egoístas ou tão egoístamente absorvidos pela nossa vida que é difícil estender essa compaixão para o outro. E parece às vezes que
a maior parte das pessoas, que muitas pessoas sentem que estão a lutar pela sobrevivência da sua própria vida e não têm sequer energia da compaixão pelos outros. E mesmo assim, todos esses sentimentos dos humanos, que são tão ricos e que podem conectar-se com outros e ter entendimento e dar suporte e apoio. E nós vemos a situação do mundo, mas parece que cada dia que passa fica pior. Então nós nos sentimos impotentes porque não podemos fazer muitas coisas. Então uma verdadeira pergunta para mim sobre esse tema da compaixão é: eu tenho essa compaixão diária com quem eu compartilho a vida no dia a dia, com a minha família e os meus colegas? Às vezes eu sinto que nós sentamos em casa a ver televisão, estamos a ver, por exemplo, aquilo que está acontecendo na Ucrânia, e podemos sentir muita compaixão por essas pessoas, uma compaixão global. E uma pessoa que está sentada na minha família, ao meu lado, pode estar a sofrer. E eu tenho esse conhecimento desse sofrimento, eu dou apoio para essa pessoa. Sabiam que uma em 3 pessoas está numa condição mental, que seja de ansiedade? Eu estendo a minha compaixão para eles, porque parece que o maior desafio que nós temos no dia a dia, para aqueles que eu conheço bem, ou para aqueles que eu não conheço na televisão, como é? Eu lembro uma vez, na Turquia, uma irmã da Brahma Kumaris que estava a dizer, não faz assim tanto tempo, mas houve um grande terremoto na Turquia. E dezenas de milhares de pessoas morreram. E o dia que ela saiu da casa dela, Istambul é uma cidade tão bonita, e ela foi dar uma volta. E conforme ela estava a andar, houve um acidente com um carro, com duas pessoas que bateram o carro. E normalmente numa cidade grande as pessoas saem, culpam um ao outro. E essas 2 pessoas saíram do carro e abraçaram-se. E por quê? Porque a compaixão surgiu por causa do sofrimento que todos estavam a sentir. Todos estavam a encontrar a vida muito difícil. Então estavam a oferecer essa compaixão um pelo outro. E às vezes eu tenho essa pergunta: por que isso está lá? Por que nós temos que atravessar tantos desafios e grandes problemas e para que a compaixão surja? Mas isso, todos nós estamos à procura de ter essa compaixão nos outros, sem procurar dentro de nós. Então, e como é que é fácil nós trazermos para dentro, ou seja, através desses desastres que nós vemos. Então, o que é compaixão? Para mim, é entender, ou ter uma simpatia pelo sofrimento de alguém, essa empatia. Portanto, a compaixão significa um co-sofrimento. É como se estivesse a atravessar o sofrimento de uma outra pessoa. É uma tremenda expressão de amor. É uma forma natural de expressar o meu amor pelo outro. E é um desejo ativo de aliviar o sofrimento dos outros que estão ao meu redor. E se nós observarmos todas as tradições no mundo, a compaixão é uma das expressões mais óbvias de amor. No budismo, há uma história de Buda, que um dos seus principais discípulos fez-lhe perguntas.
E ele disse: o que é que você diz sobre o amor e a bondade e compaixão fazem parte da prática? E Buda disse: não. O amor e compaixão, perdão, o compaixão e bondade não fazem parte da nossa prática. O amor e a compaixão tem tudo a ver com a prática. Enquanto você pensa da espiritualidade quando ela surge, como é que se surge esse amor por Deus? E através do amor, da bondade e a compaixão pelo outro. Mesmo no Corão, eu não li todas as escrituras do mundo. Se a memória não me engana, dos centenas de versos do Corão, é em nome do misericordioso e daquele que tem compaixão. São os principais atributos de Deus que estão no Corão. E na minha própria vida, e como eu sinto, eu diria que as coisas que verdadeiramente eu acho que a compaixão, eu sinto saudável por dentro quando eu tenho esse sentimento. Porque é assim que a vida era suposta ser, de oferecer essa simpatia e entendimento e esse amor para o outro. E para mim, é uma forma de onde não há o egoísmo, é uma forma de apoio. E a compaixão verdadeira é aquela que não tem julgamento. É um amor sem julgamento em direção ao outro. É muito fácil dizer coisas boas, mas você pode dizer para alguém, mas você não vê o que é que você está fazendo para a sua vida. Então, se eu não focar-me na razão, estou a ver o sofrimento, então ofereça apenas a compaixão. Há uma história amorosa de um homem que estava a viajar no seu comboio e ele tinha os seus filhos com ele. E os filhos andavam a correr, a gritar, a subir nas cadeiras. E todos os passageiros estavam a ficar completamente chateados com aquilo. Não com as crianças, mas com o pai. E por fim, um dos passageiros disse para o pai: que tipo de pai é que você permite que os seus filhos comportem-se dessa maneira? Porque todos estavam a ver que ele estava a ignorar o comportamento dos filhos. E essa pessoa disse: nós acabamos de voltar do hospital e a mãe dessas crianças acabou de morrer. Então você pode ver como na vida, instantaneamente, esse padrão de julgamento crítico, essa mente humana muda num segundo para a compaixão. E quando nós pensamos nisso, nós fazemos muitas suposições sobre as outras pessoas. Por que eles comportam-se como eles se comportam? E frequentemente nós não sabemos a verdade. Porque nós... Ok, e quando nós entendemos e deixamos de lado as nossas suposições e vemos a verdade, então vai surgir essa compaixão. Porque a compaixão é livre de julgamento. E isso tem a ver com o aspecto da humildade. Posso dizer eu estou bem ou não estou bem, mas esse é o sentimento do meu irmão e da minha irmã. E eu sinto então que posso dar um apoio para si. Então, essa é uma qualidade muito bonita. E quando você sente que esse sentimento da compaixão surge em si, quando é que é? Eu já faço meditação há cerca de 47 anos e aquilo que eu mais gosto de fazer é sentar-me de manhã cedo como uma criança. Sentar diante da alma suprema
sentar-se diante de Deus e permitir a mim mesmo ser amado por Deus. Isso para mim é uma experiência suprema de vida. Então eu observo a mim mesmo, porque a espiritualidade é essa maravilhosa auto-observação, como eu respondo. O quanto mais eu sinto o amor, quanto mais eu sinto essa pertença, maior a minha compaixão cresce. Portanto, isso é uma resposta natural por Deus, que é ter compaixão pela minha família humana. E olhar para muitas pessoas grandiosas nesse mundo, como a Madre Teresa, o quanto ela dedicou-se à sua compaixão, e de onde vinha? Isso vinha de um amor profundo por Deus. E quanto maior esse amor é, maior é esse sentimento interno da compaixão. E muitas perguntas surgem em mim com relação à compaixão. A compaixão, ela tem limite? Eu tenho sempre compaixão. Eu tenho compaixão por uns e não pelos outros. Em África, eu estava a falar com um juiz. E ela estava a falar comigo. Ela estava sempre no tribunal, diante de pessoas que tinham cometido crimes. E ela disse, mesmo como ser um juiz, eu tento sempre ter a compaixão. E tento não ter um pensamento de julgamento com relação às pessoas, apesar de ter que estar a fazer julgamentos. Portanto, é ter essa compaixão. Então, há pessoas que abusam as crianças. Portanto, ela tenta sentir e ver a compaixão que ela tem por todos. Ou seja, a compaixão para aqueles que não têm poder, que são oprimidos pelos poderosos. E então, você pensa que é possível ter compaixão por todos? Não apenas pelos aqueles que são suprimidos ou oprimidos, mas aqueles que vão fazer a opressão. Não só aqueles que não têm poder, mas aqueles que são poderosos. Isso é uma pergunta interessante, não é? Porque, de um lado, quando nós falamos com Dalai Lama, ele estava dando uma palestra em Sydney. E no final da sua palestra, havia perguntas. E um jovem chinês fez uma pergunta, porque China tem essa relação com o Tibete. E ele disse assim, vocês odeiam os chineses. E Dalai Lama disse que não. E ele disse, eu não acredito em si. E ele disse, é verdade. Há coisas muito desagradáveis que aconteceram no Tibete com relação à violência. E o Dalai Lama disse, não. Porque o meu entendimento da lei do karma é quando você comporta-se dessa maneira, quando você oprime ou trata mal as pessoas, a lei do karma significa que nós vamos colher bons frutos no futuro. Nós estamos a ser oprimidos agora. Se eu estou a dar sofrimento, isso significa que eu vou receber esse fruto no futuro. Portanto, então, nós sentimos compaixão. Então, às vezes, eu acho que aquilo que ele queria dizer é aquilo que nós temos que ter compaixão por aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos. Assim como Deus também. O sentimento de Deus. Portanto, você pode reparar que podem haver sentimentos de compaixão por um elemento da família e não para o outro, ou por um grupo da sociedade e não pelo outro, por um amigo e não pelo outro. Então, a natureza humana parece que quanto mais nós nos tornamos familiares com as pessoas,
Nós sabemos como eles são e nós podemos então oferecer a compaixão. E isso eu acho que é porque as pessoas que têm a espiritualidade conseguem ter essa compaixão, porque isso há um desapego, mesmo tendo muito amor e compaixão, mesmo tendo esse sentimento de ajuda e compaixão, estando desapegado, mais eu posso oferecer essa compaixão. Ou então eu posso perguntar, a minha compaixão me deixa eu exausto? Eu sei que aqui pessoas que fazem trabalhos sociais, e uma vez estava a me dizer, como é que você vai? Ah, eu estou com um burnout na compaixão. Eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. É que há pessoas que parece que nunca param. É como o Dr. Manoj, ele é um médico. Então são pessoas extraordinárias com a sua profissão, que isso há pessoas que estão sentir-se exaustas e já não conseguem mais até ajudar, porque estão exaustas a nível desse sentimento da compaixão. Às vezes eu penso que a minha compaixão pode ter como base na culpa. Às vezes eu me sinto responsável pelo sofrimento. E essa pode ser uma qualidade maravilhosa, mas há muitas perguntas que surgem. Mas na minha observação, a vida é um professor extraordinário. E às vezes, a experiência da vida faz com que nós tenhamos compaixão. A minha experiência de vida faz com que eu vá na direção de ter compaixão pelos outros. E na nossa sede em Montabu, da Brahma Kumaris, há um Lord inglês muito querido da Brahma Kumaris. Ele recebeu o curso de meditação e numa manhã, ao ver o sol nascer, e era tão pacífico e amoroso, e ele contou uma história. Ele era da Liga das Nações Unidas, ele dava muito apoio. Foi uma das pessoas a darem apoio ao Dalai Lama, e tantos cursos no mundo inteiro. A sua vida é um monumento com relação à compaixão. E ele falou muitas histórias sobre a compaixão na vida dele. E quando ele tinha 80 anos, perdão, 18, ele juntou-se ao exército inglês na Segunda Guerra Mundial e ele era paraquedista. E ele foi largado na França na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Acho que ele era médico. E havia um jovem da mesma idade que eu, que nós caímos, fomos largados, né? E tivemos a rolar pelo chão. E eles estiveram próximo de um muro. E estava um alemão atrás deles. E deu um tiro no ombro e ele caiu. E ele estava a sangrar. E a pensar, se eu fizer barulho, eles vão terminar comigo. Mas passando um bocado veio o alemão, e ele, David era o nome dele, e disse-me, o jovem alemão, da mesma idade que eu, estava a sentir-se pior do que eu. Ele estava como se fosse chocado que ele tivesse dado um tiro em alguém. E ele falou,
E o David disse, ele não era de todo meu inimigo, ele não era inimigo, ele era igual a mim, um jovem com uma carreira, com uma vida normal, e de alguma forma ele estava ali. Aí o David disse, eu realizei a futilidade absoluta da guerra. Então, quando eu conheci ele, e isso mudou a vida. E ele literalmente, ele esteve na prisão e tudo, e ele teve sempre a vida toda com um problema no ombro, mas essa cena alterou o destino da sua vida. E ele realizou que ninguém era meu inimigo. Somos todos uma família humana. E eu posso ter, então, compaixão por todos os meus irmãos. E uma vez dei um curso de meditação na Austrália a um homem que era um diretor. E ele era bem sucedido internacionalmente. E ele disse que quanto mais ele tinha sucesso e dinheiro, bebia muito, e passado um bocado, toda a sua vida estava... Você pode falar um bocadinho mais devagar, os tradutores estão dizendo que está um bocadinho rápido, obrigado. Tem que ter compaixão pelos tradutores. Lembrem-se de me avisar que vocês estão a falar muito rápido. Então, de qualquer maneira, esse homem estava a dizer que ele tornou-se alcoólico. E ele disse que ele chegou mesmo ao fundo, depois de ter sido tão bem sucedido. Era famoso, era digno, e agora não tinha nada. E ele passou por uma altura de muito baixa. E ele então começou a ajudar outras pessoas que tinham esse vício. E hoje em dia ele viaja pelo mundo a ajudar as pessoas que têm esse vício. E ele disse para mim que quando ele alcançou o seu ponto mais baixo, encontrou o seu propósito e encontrou a compaixão pelos outros. Então, às vezes, quando nós chegamos a um ponto tão baixo, nós aprendemos sobre os outros, o que é que eles estão a atravessar, o sofrimento, então surge essa compaixão. Mesmo me tornando um médico que muitas vezes as pessoas iam vê-lo e diziam que tinham experiências muito más na medicina com médicos. E tantas vezes ouvi pacientes a dizer que não gostavam de estar com os médicos quando estavam doentes. E anos ouvir isso. E depois ele ficou com cancro e também teve que ir a utilizar o serviço nacional de medicina, por assim dizer. Então ele percebeu o que as pessoas diziam. Então ele como passou por o mesmo, ele dizia assim, ok, eu não estou a tratar pessoas, o corpo. Aliás, eu não estou a tratar corpo, estou a tratar pessoas. Portanto, eu tenho que ter essa compaixão por todos os que estão à minha volta. Então, é extraordinário, não é? Como nós temos as experiências de vida que desenham a nossa capacidade para ter compaixão pelos outros. Mas onde é que ela começa essa compaixão? Todos nós sabemos, ela começa a ter compaixão por mim. Eu diria que a autocompaixão é uma das coisas mais importantes da vida. E se eu perguntar a vocês, como vocês se tratam? Assim mesmo, honestamente, fale consigo mesmo, com sua mente. Como é que é a sua conversa consigo mesmo? Você é gentil? Você perdoa? Você tem compaixão?
Ou você é muito rígido consigo mesmo, muito crítico? Você põe-se abaixo? Você realmente tem compaixão por si mesmo? Porque na minha experiência, é difícil estender a compaixão genuína para os outros se eu não tiver compaixão para comigo mesmo. Então, quando eu faço essa jornada interior, para experienciar quem eu sou, eu tenho que fazer essa jornada, porque nós todos temos 3 personalidades diante de nós. Posso dizer que eu tenho muita compaixão, mas quando ela começa a surgir, ser genuína, é quando ela é por mim, para depois ser por os outros. Então a primeira personalidade, eu chamo o olho da arrogância, o olho da superioridade. Essa personalidade, ela tira toda a essência da identidade dos rótulos do meu corpo. O meu gênero, a minha nacionalidade, a minha cultura, minha religião, minha profissão, muitos rótulos. Como é que eu chamo esses rótulos? Eles são temporários, não são? E quando eu estou no olho da arrogância, no olho da superioridade, isso governa o meu sistema interior. E o que acontece? Eu estou a comparar-me com os outros. E então eu penso, eu sou melhor, eu sei mais, eu estou certo. E quando surge nos meus sentimentos, é o ego que está a governar o meu interior. Então eu sinto-me facilmente insultado, desrespeitado, desvalorizado, excluído e sensível. E quando eu sinto todas essas emoções, quando o meu ego está a governar, eu não vou ter compaixão pelos outros. E muito pelo contrário, muito julgamento. Vou ser muito crítico, vou julgar muito aqueles que estão ao meu redor. E então, essa é a primeira personalidade que nasce através da minha identidade temporária desse corpo. E quanto maior for essa identidade temporária, maior é o ego. E menor será a compaixão que eu possa ter. Então a segunda personalidade é a inferioridade do ego. É como uma falta de autorrespeito. É falta do poder que eu tenho no momento. E essa identidade também tira todos os rótulos do meu corpo. E isso governa o meu mundo interior da forma oposta. Os outros são os melhores, os outros sabem mais, os outros não amam-me, os outros não respeitam-me. Então essa falta de autorrespeito, esse ego, essa inferioridade do ego, é aquilo que eu faço para mim mesmo. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno, eu sou inferior. E durante o governo desse olho, eu não tenho autocompaixão. Eu digo para mim mesmo que eu sou um falhado, que eu não sou bom, que eu não tenho esperanças. Isso é um efeito tão debilitante na qualidade da minha vida. E afeta todas as partes da minha vida. E aquilo que acontece, eu sinto que estou sempre a flutuar entre o meu ego e a minha falta de respeito. Então, não há autocompaixão pelo eu e pelos outros. Então, quando eu tenho a experiência do entendimento do terceiro olho, o olho verdadeiro, o olho da eu, a alma. Então, essa alma é absolutamente extraordinária. Mesmo sabendo que eu medito sobre isso há 3/4 da minha vida, eu continuo absolutamente fascinado. A ciência nos diz hoje em dia que esse corpo é feito de 4 trilhões de células. Você acredita nisso?
É um número inimaginário. E a alma é mais sutil do que uma célula. Uma apenas célula. O quão sutil eu sou. E a alma, mesmo que eu deixe esse corpo, a alma continua, ela é imortal, ela não é física, ela é eterna. E isso é quem eu verdadeiramente eu sou. E nenhum rótulo desse corpo vai me descrever. Eu não sou nem homem, nem mulher, nem europeu, nem asiático. Todas esses rótulos nós escolhemos ou recebemos e são temporários, não pertencem a mim. E aquilo que eu realmente acho é que quando realmente eu estou conectado comigo mesmo enquanto alma, não com o rótulo desse corpo, mas eu começo a ter um relacionamento comigo mesmo, como o meu permanente eu, conscientemente. Então a vida muda dramaticamente. É como olhar com lentes diferentes. Eu vejo uma diferença na existência que é muito mais importante, porque se for nessas lentes do corpo temporário, eu começo a ver o que é importante. São os ganhos materiais, ser respeitado, reparado, notado, conhecido. Mas quando eu olho através da lente de quem realmente eu sou, eu vejo o que é importante, que é realmente ter as qualidades mais elevadas de todas, as qualidades elevadas das ações e do pensamento. E quando eu morrer, nenhuma coisa material vai ir comigo, nem meu corpo, nem os meus relacionamentos. Então, se eu não colocar atenção na minha vida, significa ter verdadeira compaixão por mim, dar tempo para mim, dar tempo para criar espiritualidade na minha vida e criar qualidades, pensamentos de qualidade, para que o comportamento seja bom. E isso eu vou ter uma compaixão por mim, através de meditar, de ter uma vida simples, e vou curando. E isso é essencial. E eu acho que a voz que fala mais alto nesse momento é ter tempo para si mesmo. Isso não é ser egoísta. Quanto mais eu curo, mais eu cresço, eu transformo, fico próximo de Deus. E mais eu vou ter compaixão por mim mesmo. E então depois ter compaixão pelos outros, porque aquilo que eu preciso dar em primeiro lugar é a compaixão pelo eu, mas também a seguir eu tenho que dar compaixão para aqueles com quem eu vivo. Eu conheço muito bem, eu sei as falhas deles, e aquilo que eu digo é que o maior ato de amor é conhecer o valor dos outros. Então, para mim, a maior prenda que eu posso dar são os valores da minha atitude. Isso tem um grande valor. Então, você sabe, a Dadi Prakashimani, que foi a administradora da Brahma Kumari durante tantos anos, ela falava dessa maneira. Todos aquela que ela conhecia, ela via o valor da atitude. Isso era uma compaixão verdadeira, ver a beleza no outro. É a maior prenda que eu posso dar a outra pessoa. E não apenas ter compaixão por si, por aquilo com que você vive numa base diária. Mas eu preciso ter até compaixão por aquele que tem perspectivas diferentes sobre mim. Eu tenho minha própria visão da vida, mas permito que as pessoas tenham a sua visão, a sua perspectiva da vida. E às vezes, eu penso que as pessoas deveriam ser como eu. Mas eu acho que uma das grandes sabedorias da vida
é aceitar as diferenças. Permitir que as pessoas possam ser diferentes. Outro dia estava a dizer que antes das fases dos... as fases de grupos... Desculpa, mas eu não consegui apanhar. Vem o formar, é superficial. A sexy fase, as diferenças elas vão surgir, é normal. É absolutamente normal. Mas como é que eu passo dessa tempestade para uma formação? É isso. Desculpa, mas eu não entendi bem as palavras que ele estava a dizer. Nós ficamos a julgar que os outros deveriam fazer ou ver como eu. Então isso traz o conflito com os outros. Mas a forma da compaixão é ser diferente. Você é diferente, isso é grande. E quanto mais eu tenho autorrespeito, mais eu posso ter respeito pelos outros. E permitir que eles sejam diferentes de mim. E por que o mundo tem tanto conflito? Porque esse grupo deveria pensar como eu penso, deveriam vestir-se como eu. E eu sinto-me ameaçado por serem diferentes. Você é diferente de mim, então eu sinto-me ameaçado. E quanto mais pessoas se sentem ameaçadas, isso é o sinal de uma maior falta de autorrespeito. Então eu tenho que ter compaixão com aqueles com quem eu vivo, com aqueles que são diferentes, que pensam diferentes de mim. Então eu tenho compaixão por todo mundo. E todo este mundo é a minha família. E quando eu vejo cada um como uma alma, vem o amor. Então eu vou para além dos rótulos e vejo esse ponto de conexão, que nós todos somos almas. E quanto mais nós temos ego com relação ao corpo, mais difícil vai ter compaixão pelos outros. E quanto mais eu me torno consciente da alma, há uma resposta natural, que é ter uma verdadeira compaixão e amor pelo outro. Nós somos uma família humana. Então toda essa compaixão vem dessa forma de como eu penso, e isso vai tocar os outros, o meu amor pelos outros e pelo Deus. Então esses meus relacionamentos com Deus traz essa compaixão para todos ao meu redor. E no coração da Brahma Kumaris é ter esse amor nesse relacionamento com Deus, lembrar-se de Deus. E eu sinto mesmo com muitas pessoas que a meditação é um desafio, porque alguns dizem que eu tenho que mudar a minha consciência, então eu tenho que dar um passo de um estado baixo para um estado mais elevado. E muitas pessoas dizem que eu não consigo meditar. Eu não sou bom na meditação. E é por isso que é essencial nós lembrarmos de Deus. Porque quando eu me lembro de três coisas que acontecem, a primeira é a conexão, a terceira é ter sentimento. E isso é uma coisa que é absolutamente natural. Então, conforme eu vou falando, eu vou lembrando dos membros da família, daquilo que eles fazem, de muitas coisas. Estamos constantemente na lembrança. Estamos constantemente conectados nessa direção e temos um sentimento. Enviamos esse sentimento. E se eu estiver conectado com Deus e lembrar de Deus como a alma suprema, a fonte de energia para a vida, o oceano de amor, de paz, quando sou conectado então depois com outras almas, há uma conexão contínua de amor.
Ok? Esse amor, essa paz, esse poder definitivamente vai trazer a compaixão. Eu tenho a tendência de reparar isso. Quando eu lembro-me de Deus, tem esse sentimento de proximidade e a vida, como crescesse, a compaixão pelos outros também cresce. Isso é visível. Então, esse alimento da compaixão é estar próximo de Deus, ter esse amor de Deus, lembrar-se de Deus, ser amado por Deus. E quando eu faço isso, eu tenho compaixão por mim mesmo. Então, eu consigo oferecer esse sentimento extremo de amor e compaixão e de apoio. E eu sinto que hoje é tão necessário no mundo de hoje. Há tanto julgamento hoje em dia. Olhe para a comunicação social, a julgar, julgamento entre países, entre comunidades, tantos julgamentos entre as famílias, tantos julgamentos conosco mesmos. Então a compaixão faz-me tornar-me cada vez melhor. A minha experiência é que julgar as pessoas vão fazer com que eu não seja confortável com quem eu sou. No fundo de mim, eu não sou confortável comigo mesmo. Então, eu vou me sentir melhor quando houver essa compaixão natural. Então, eu tenho compaixão por vocês que estão a escutar. Então, se quiserem fazer agora as perguntas e comentários, seja apenas um testemunho, é para termos aqui uma interação, um diálogo. Então, muito obrigado, Manoj. I'm so sorry, the spotlight and all that automatically happens in the background. People do it, and I didn't It's mean fine. Peço desculpa por causa desse spotlight da imagem. Foi o tempo perfeito. we wanted those people to send their Então, eu estava send their questions to remind. a dizer para as pessoas, então, Okay, so fantastic para lembrar de trazerem, colocarem as suas perguntas. in the medical profession. Você comentou sobre a compaixão na medicina. Audience have a few questions. Alguns médicos aqui têm algumas perguntas. This topic beautifully about compassion. Você tocou muito de uma forma sobre esse burnout da compaixão e da fadiga da compaixão. When we take these Na profissão de médico, on compassion, there's a big module on compassion we do for them. So nós fazemos um workshop sobre esse tema para os médicos. should medical professionals be empathetic or sympathetic? Sympathy or empathy? Tem que ter simpatia ou empatia. Você pode nos dizer a diferença? You know, or I suppose everyone has their own perception of these. Alguns têm a sua You know, própria percepção dessas coisas, mas sympathy, quando eu sinto simpatia, actually, in a sense, relate to their suffering, identify with their suffering. But empathy is more like a sense that há um sentimento de que há um certo... my own sense of value, but I still feel for you and what you're going through. Without Ok. you know, A simpatia tem essa simpatia pela pessoa, mas a empatia eu consigo ir mais profundo a nível de tentar perceber aquilo que a pessoa está a atravessar e o seu sofrimento. and loving once again that Porque na espiritualidade nós falamos muito desse apego que pode existir. Portanto, nesse sentido, o desapego as well. é super importante, mas muitas vezes ela é mal compreendida. Attachment Porque para mim o desapego means to be very loving. significa ser muito cuidadoso, muito amoroso, ter muito entendimento, e ter muita compaixão e não ser influenciado. But
Eu posso escutar a história dos outros, mas posso ter essa simpatia ou empatia pela história e por eles. Mas eu não fico com essa escravidão. So if I take on your issues as well, what happens to me? So detachment spiritually Então, espiritualmente, way of managing this a espiritualidade é uma forma muito importante para sobreviver nesse mundo, attachment to be mas not aloof, not cut off, not disconnected, não estar desconectado understanding, e compassion. ter um verdadeiro entendimento sobre a compaixão, mas não ser influenciado pelo exterior. Very important thing whether I'm Então, acho que isso é uma coisa muito importante na profissão de médico, in this world at the moment. Yeah. principalmente nesse mundo, Great. I'll just nesse take a momento. question from the chat box. A doctor is asking, as you mentioned, O médico que está a perguntar, when he himself underwent ele é oncologista all that entire process in the hospital, e todo esse processo no hospital compassion, começa a desenvolver autocompaixão. question about doctor shopping, like E também está falando dos médicos da compra. second opinions, third opinions, and then Eles querem uma segunda opinião ou uma terceira opinião e não respeitam a primeira opinião que recebem. Vamos ter compaixão por eles. Porque depois eles vão vir ter comigo. That is Dr. Google too. They come Por exemplo, é como aquilo que eu chamo, não é, do médico Google, o Dr. Google. to you. You're wrong. Dr. Google said E depois eu vou dizer que o médico está enganado porque o Dr. Google disse-me isso. Então aquilo que eu acho, have two states of mind. One is, temos que ter dois estados mentais. Um deles é que and I can feel a bit frustrated. é ter esse bocadinho de ir com frequência a diferentes médicos. E eu, como eu fico um bocadinho, And I can look beyond the behavior and see that this soul is suffering, this soul is struggling. ok, eu vou olhar, eu posso olhar para essa pessoa que ela está a sofrer, por que ela está a comportar-se dessa maneira de ir à procura de tantos médicos. Então, como é que eu posso ter essa compaixão de olhar para a alma Shopping. que está nesse tipo, nesse... Then I can offer A palavra que ele está a usar é como se fosse ao shopping do médico, por assim dizer. struggling in life. Porque para mim todos estão a lutar na vida de hoje. A vida não é fácil. Even the doctor. You know, we can be Quando eles estão à procura dos médicos, não é? and yet we Em tantos médicos, eles estão nessa luta with ourselves, with our consigo mesmo, nesse mundo interior, our lack com essa falta de autoestima, falta de autorrespeito, of my life. And com problemas na vida. E então eu acho I can que eu posso that fazer surgir essa compaixão e esse amor pelos outros. see beyond Então eu posso ver, para além das minhas frustrações, evidence. dos comportamentos evidentes. How can I do that? E como é que eu faço isso? Is it easy? Actually, I think É fácil verdadeiramente pensar que quanto mais eu estiver próximo de Deus, eu posso oferecer mais compaixão para o outro. Mas se não, it will get to me. I will feel frustrated. I will eu vou sentir-me frustrado, irritado. be judgmental, and then that Eu vou me tornar aquela pessoa que faz julgamentos vibration from e o paciente não vai receber boas vibrações de mim. Isso é fácil falar. É muito fácil para mim dizer. this is why Eu acho que é por isso this time que nesse momento, verdadeiramente, nós precisamos da espiritualidade. Eu preciso dessa conexão com Deus, porque Ele nos dá esse poder para ter compaixão por tais pessoas. Senão eu vou ficar afetado por eles e vou ser influenciado e ficar chateado com isso. practice. Então é preciso essa espiritualidade e é essencial na vida de hoje, so I mean, essa prática espiritual. practicing spirituality in action and Então, isso é a espiritualidade na ação. examples of that Isso foi um belo exemplo que deu, foi da Dadi Prakashmani. compassion in action, not just speaking. Portanto, essa compaixão na ação e não falar sobre ela apenas. The new Pandora's box today, you told other E people você abriu outra caixa de Pandora hoje, que with us, Dr.
Sujata Sharma, Nós temos um médico, and very psicólogo na Índia, I think she raised her hand. So Dr. Sujata, e you ele levantou, yes. sinalizou sua mão. Yes, Você quer fazer a pergunta? Bhai. Obrigado, Manoj Bhai. For a Meu obrigado, Charlie, relating insight into the various por essa dimensão que falou sobre a compaixão. E a minha pergunta true compassion a as falar pela verdadeira compaixão, de ser não ter julgamento ou discriminação. me as a therapist or a counselor. E nós, como terapeutas, Dysfunctional people nós temos essas pessoas que são disfuncionais, abuse or que abusam, they can be fazem bullying, on a larger scale, the rapists, the murderers, a assassinos, a violadores, a agressores, ditadores. people, E o mundo está cheio dessas pessoas. Então, como ter compaixão one-to-one level, de uma forma muito prática, num nível, e de outro nível da ideologia? people who are doing Como ter compaixão com pessoas que fazem tanto mal, tantos erros? in some way if we show compassion. So what is the way Então, como é que é a forma de mostrar a compaixão? with it, but don't say Uma coisa é sentir, mas muitas vezes é como se não fossem ditas. Qual é a sua visão sobre isso? Portanto, esse mundo que nós navegamos é um mundo difícil, não é fácil. Mas acho que as pessoas gostam disso, de ter essa força, a influência dessa força dentro de nós, que é essa influência do ego. O ego diz que eu estou bem com o seu problema. Quando o ego sente tão grandioso nessa consciência do corpo, fico tão desconectado da realidade e da verdade. Então, meu comportamento é bombasticamente influenciado. Isso é um sofrimento tão profundo, porque eles não recebem amor. Quanto maior o ego, menos amor experiencio. E ninguém quer estar ao redor desse tipo de pessoa. Então, veja quanto amor é preciso ter amor para que eles possam ter sucesso, mesmo em outras áreas da vida. Então, sim, se nós estivermos nesse nível do corpo, nós vamos reagir a esse tipo de pessoas. Mas se nós estivermos num momento espiritual, nós vamos entender o sofrimento dessas pessoas. E quando iniciei a minha jornada, eu tinha um emprego em Melbourne. E meu patrão, ele era do exército. E ele tinha uma personalidade agressiva, dominante. E não tinha respeito por ninguém. Mas mesmo assim, eu via isso como um desafio. E eu tentava ver para além da personalidade para ver a alma. E às vezes ele era como se fosse uma pequena criança. E quando você vê a vida como uma ameaça, você tem que investir primeiro, ou seja, tem que ser dominante. E ele tinha essa massa de arrogância. E ele ensinou lições que foi para ver para além daquilo que a pessoa é. E por detrás disso, ver as pessoas como uma alma. E todas as almas precisam de alma. Eu sei que isso é fácil dizer na teoria, mas às vezes nós temos que lidar com pessoas que são incrivelmente difíceis na sua natureza. E como você disse, parece que há mais e mais nesse mundo pessoas assim. Mas, de qualquer forma, quando estou na consciência do corpo, sob a influência do ego, todos vamos ter
essas questões da saúde mental, porque as coisas estão distorcidas, o pensamento não é claro. Mas quando eu me torno consciente da alma, that feeling from God, eu começo a ter sentimentos de Deus, ego and my lack of self-respect. Anyway, então vai crescendo o meu autorrespeito e eu vou começar a ir então a ter uma visão na direção da realidade. this world is not Então não é fácil, esse mundo não é fácil people. estar nesse mundo com tantas pessoas como você descreveu. Very difficult to deal with. And E é muito difícil. E é por isso one of que eu the sinto of our time is to que uma das virtudes do momento é estar desapegado, be loving, caring, close, que é ser amoroso, próximo, purity, e cuidadoso. not being influenced. É uma pureza espiritual e não ser influenciado pelo exterior. Thank you so much. Fantástico, obrigado. Practicing this virtue of detachment. Todos têm que praticar essa virtude do desapego. About, I'll take Então, muitas perguntas estão a surgir. Aqui há 2 ou 3 que estão juntas. Se nós ajudarmos outras pessoas na base da compaixão, nós estamos a interferir na conta kármica deles? No, not at all. Não, de todo que não. Because Porque we can often help nós podemos oferecer ajuda of another person. para mudar o destino de outra pessoa, Beautiful things to do in life. o que se calhar é uma das coisas mais belas para fazer na vida. You are a soul O Gita diz que você é uma alma. that takes on a body, whatever you think. E o que quer que você fala, And vai criar o seu destino. influence of their karmic. Então muitas pessoas estão influenciadas sobre o seu karma e sobre o seu destino. Mas se eu puder oferecer compaixão e amor, Put them on another path that brings them much more happiness. você então vai poder colocar isso de forma que as pessoas sintam mais felicidades. Então isso é uma das grandezas espirituais, se puder fazer isso. Numerous occasions that especially a lot of the older sisters in the Brahma Há Kumaris, inúmeras elevated souls, experiências de sêniores da Brahma Kumaris, vision of que elas têm a sua visão sobre os outros e era tão elevada respect, e faziam com que as pessoas passassem a caminhar para o seu autorrespeito. respect to another. They Então essa é uma das maiores prendas que você pode dar para uma pessoa. hold the vision of their goodness. Eu vejo, retenho a bondade das pessoas. Não é preciso dizer muito, é apenas a sua atitude. And I can think of one example when I E eu estou a pensar num exemplo de uma vez em Londres. was a person who came to our meditation center, Havia uma pessoa que foi ao centro para meditar the most negative person in the world. e ele deu esse título de ser a pior pessoa do mundo. And he, E ele he would come to the center in very negative states of mind. Ele vinha ao centro com esse estado muito negativo da mente. E a Dadi Janki, And she refused to take her vision off that goodness. Daddy Janki was the head of the Brahma Kumaris. era a líder da Brahma Kumaris, Value. ela viu o valor dele. E ele disse depois, Oh, his porque inherent goodness, even though he couldn't see it. ela via a bondade dele que ele mesmo não conseguia ver. She held that vision for him. E porque ela reteve essa visão dele, That person, ele retornou para essa visão. more gentle, Portanto, ser pacífico e gentil. but because of her influence, her love, Mas por causa da influência, karmic story changed. His karmic destiny. a sua vida mudou. Então, o karma dele mudou. And Então, imagine o bem que podemos fazer à pessoa. it's like I'm E aí, através desse relacionamento com Deus, God turns me, my whole karmic destiny changes for the better. e o meu destino vai mudar para melhor Thank you for sharing this com essa conexão. question coming Então, obrigado por essa história de Londres. E regressando a Londres, alguém está a perguntar: right without the other soul feeling their dignity intruded. eu não consegui perceber a pergunta. Because I think I was touching on that in a sense, because sometimes Às vezes, compassion can come from a place which a compaixão vem de um sítio que preciso ser condescendente. maybe
Eu posso dizer, eu estou bem e você precisa da minha compaixão. Mas aquilo que eu acho é que a verdadeira compaixão vem de um lugar and true love. da qualidade do amor verdadeiro. I even remember Eu recordo-me one person telling me that de uma pessoa que me disse friend, que ele apaixonou-se por um amigo they wouldn't speak to each other. And when he began to meditate, e então não conseguiam falar um com o outro. feel that problem, E durante a meditação his friend would never answer. eles começaram a meditar, On, let's mas o amigo nunca respondia. accept. E dizia, vamos esquecer o passado, mas não tinha resposta. Desculpa, não se apaixonou, mas zangaram-se um com o outro. Foi assim. He realized he was still holding the thought. Então, enquanto retinha esse pensamento de que eu estava errado e você estava errado, estou certo e você está errado, Each other. e quando um começou a dizer, vamos esquecer o passado, And you were wrong. And so, in other words, sometimes I think that compassion can come from a place of, desculpa, mas eu não entendi a história que ele teve a contar. and really true compassion holds the absolute dignity of the other party. It's a real vision of equality. It's a Portanto, é ter uma visão verdadeira da qualidade que você é meu irmão, as my brother, I have that love, that e enquanto meu irmão eu tenho esse amor e posso dar suporte e apoio. Right. I'll just take two questions in the interest of time now. You mentioned about the Yeah. Dalai Lama. Você que mencionou sobre o Dalai Lama. This quote which he has mentioned, Eu gostaria apenas de clarificar essa frase. practice compassion. A felicidade é a prática da compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão. yeah. I Sim. think I would say Eu diria que my ego, it's my vision on others. If I'm o ego é o que tem a visão sobre o que eu tenho sobre os outros. in my mind, I'm hypercritical. Mas se a minha mente for Why they're like this? Why crítica, por que fizeram isso, por que eles são assim, olhe para aquilo. very much? I would say, that's a lot of ego. Não é preciso dizer muito, mas pode ser muito ego. Happiness, and I don't give anyone else happiness. But when Eu posso dizer que sou feliz, see virtue mas não dou feliz a ninguém. see their goodness, I honestly Mas quando eu vejo a felicidade nos outros, journey, you get to a certain point where you get stuck. And that place of being stuck is when I'm still get caught up. e nessa vida espiritual há um momento que nós podemos nos sentir presos. This one's like this one's like that. Esse é como isso é assim, esse é assado. Gravity, spiritual. Isso é como se fosse uma gravidade espiritual. Então, para ir para além dessa gravidade, eu tenho que ver a bondade. É uma escolha. Every human soul has faults. I choose Toda alma tem virtudes. when you feel Eu posso ver, então, escolher aquilo que eu quiser. Eu posso ver a felicidade, ter compaixão pelos outros. you see good in E você vai sentir-se bem quando você ver a parte boa das pessoas. chronically seeing what's wrong with people. Se você vê cronicamente o erro das pessoas, isso vai You don't. fazendo com que você se sinta mal. You may justify it, they like this, they like that, but deep down, Você pode dizer que eles são assim ou assado, mas lá no fundo, você não se sente feliz. E você sabe. E quando você vê a bondade nas outras pessoas, você vai dizer, ok, isso é bom, é assim que a vida funciona. compassion, it makes you Que é oferecer compaixão aos outros. Isso é que vai fazer com que você se sinta feliz. Summarize the last thing, the last question, but I think your Então, a última pergunta, really goes que well. a sua Compassion are palestra vem nesse sentido, que a compaixão é necessária and para que os seres humanos possam sobreviver. very rightly. And Buddha also has many quotes on compassion, as you mentioned about loving kindness and compassion, which are the need of E Buda tem muitas frases sobre compaixão, self-compassion. So mas hoje nós esquecemos dessa autocompaixão. does not include yourself. E Buda, nessas frases, nunca fala da autocompaixão. Então, ele está incompleto. Então, como desenvolver essa compaixão? Sim, really have the courage to explore. é preciso ter coragem para explorar o amor de Deus. Love is the most powerful
thing Eu acho que a coisa mais poderosa que existe é o amor de Deus. soul E quando eu me sintonizo com eu, a alma, conecto-me, God's love. assimilo, It restores compassion, então vou restaurando a compaixão all the self-compassion, because e então surge essa autocompaixão em mim. biggest obstacle Porque a minha experiência journey is my é que os grandes obstáculos nessa visão de mim mesmo, people love não, o obstáculo é a visão que eu tenho de mim mesmo. me, and yet I can't love and like myself. Portanto, se eu posso amar a mim mesmo, Negative vision on myself. And unless I have compassion on myself, I can't release myself from this jail of self-judgment. se eu não tiver compaixão por mim mesmo, eu não vou poder sair dessa gaiola do criticismo, do autocriticismo. Bad that someone doesn't like them, Frequentemente as pessoas se sentem mal but actually it's pela nothing sua atitude negativa, negative attitude. mas isso Nothing usually. nada se compara à negatividade que eu dirijo a mim mesmo. Experience God's love, release myself from this Então, experienciar o amor de Deus, spin, which is this very judgmental, critical vision on myself. And that self-compassion does wonders in life, incredible wonders. ou seja, a compaixão faz coisas maravilhosas na vida. Obrigado mais uma vez, irmão Charlie. Convey the regards from Dr. Ashok Mehta. He always joins E aqui able to join vem because o Dr. Ashok Mehta, que costuma estar conosco, não está cá hoje. Está numa conferência sobre medicina. as we speak. E ele está tendo uma sessão nesse exato momento. Mas ele disse para enviar os meus bons votos e desejos para o irmão Charlie e agradecimentos. E agora a irmã Anu Cicer também agradecer. É sempre um privilégio estar aqui com o Dr. Mehta, mas eu também tenho a oportunidade para agradecer a todas a todos os participantes hoje e que possam todos pensar profundamente sobre a compaixão. E se eu sou compassivo e com relação ao ego, se eu tenho sentimento para comigo, com os outros, se eu tenho esse autorrespeito, e se eu tenho essa conexão com o divino, então tudo tem a ver com a prática. E quanto mais praticamos, vamos tendo esse entendimento. Então, obrigado, irmão Charlie. Foi uma honra estar a escutá-lo, uma fortuna. E acho que todos os participantes também. E antes de escutarmos a sua meditação, apenas o anúncio dos próximos programas. Então, para todos, vocês sabem que nós temos na semana a seguir um workshop sobre o mesmo valor. Então vamos ter experiências e exercícios para refletir, para entender mais esse valor. Vai ser no dia 18 de junho, às 3 da tarde do Brasil, perdão, de Portugal, e ao meio-dia do Brasil. E vai ser com a Sister Dipti, de Johannesburg, da África do Sul. Portanto, reservem na sua agenda esse dia. E a próxima sessão dos valores, da série Valores para a Vida, é sobre a simplicidade. Vamos ter a Didi Santoshi, que é a diretora da Brahma Kumaris. Desculpa, se não tiverem erro, é de países bálticos e da Rússia. Ela regularmente está conosco. Ela está em São Petersburgo, na Rússia, assim é que é. No dia 25 de junho, às 3h30 da tarde de Portugal e meio-dia e meio e 11h30 do Brasil. Não sei se aqui há algum erro ou há bocado eu disse errado.
get that fortune once in a while. Ok. And you can have all the info, joining info and dates on our websites. That's Podem ver os vídeos também vihasa.co.ca. no nossos sites, nos nossos canais do YouTube. Our YouTube channels. Thank you everyone and over to Então, you. muito obrigado a todos. Yeah, before we give it, Uh, participants, antes some are de- leaving and they want a group photo as always, Anu sister. So if Aí vamos às fotografias de grupo. take a group photo quickly and Podemos tirar uma fotografia, Charlie, e depois irmos para a meditação. while leaving. So we'll take a group photo first. Vamos tirar uma fotografia de grupo antes. Apenas meio minuto So I request aqui no Zoom. people Então eu peço para que todos, por favor, que abram suas câmeras. Obrigado. Yeah, everyone, open your video. We'll have the beautiful photo with brother. Vamos tirar uma foto bonita com o irmão Charlie. Still time. I know people are still coming up, but I got it. Thank you. Ok. Muito obrigado. Thank you, brother. Obrigado, irmão. proceed to the meditation of Aí vamos então ir para a meditação com o irmão Charlie. Vamos colocar uma música Yeah. fundo. Ok. Tudo bem, irmão Charlie? Ok. Então, muito obrigado, doutor Anu. Obrigado, doutor Manoj. Obrigado a Cláudia e a todos. Então, vamos ter uns minutos de meditação. I can suggest that we Eu sugiro que nós put down devices and phones and distractions coloquemos os telefones, as distrações de lado and ask my heart the question, e perguntar ao meu coração: how do I treat myself? como é que eu estou a tratar de mim mesmo? Am I loving? Estou a ser amoroso? Am I caring? Estou a ser cuidadoso? Am I gentle? Estou a ser gentil? Am I compassionate? Estou a ser compassivo ou ter compaixão? Compassion means A compaixão significa to live by my truth, viver com a minha verdade, to behave in a way comportar-se de uma maneira I know is right, que eu sei que está correta. and to give respect E dar respeito to myself. para o meu verdadeiro eu. But perhaps sometimes E talvez, às vezes, lose that compassion for myself. eu perca essa compaixão por mim mesmo. I become self-critical Eu torno-me um bocadinho autocrítico, to myself. eu falo de uma forma negativa para mim mesmo. To fill myself with the power E sentir a mim mesmo com o poder da compaixão let me remember the vai permitir lembrar-me do divino. visualize yourself Então visualize-se as the tiny soul como uma alma muito pequena, sitting in the front of the brain and the sentada no centro da testa, diante do cérebro, just sitting lightly in the forehead. sentada suavemente no centro da testa. And in this sweet place of soul consciousness, E nesse doce lugar de consciência da alma, let me visualize God, deixe-me visualizar Deus, Shiv Baba, Shiv Baba, the Supreme, o Supremo, as a radiant jewel of light, a luz radiante a luz radiante, the ocean of
o oceano de amor. Allow yourself to be completely loved. Permita-se sentir-se completamente amado. Feel this pure love Sinta esse amor puro healing me, a curar-me, holding me, a abraçar-me. and just observe E apenas observe. the more I taste this love, Quanto mais eu sinto esse amor, this love transforms into esse amor transforma-se em compaixão for myself, por mim mesmo, for others, pelos outros, even for those who don't cooperate with me, e mesmo para aqueles que não cooperam who comigo, disagree with me, aqueles que discordam de mim, because I see beyond the disagreement. e eu vejo para além da discórdia, eu vejo a alma, I see the other is suffering eu vejo o outro que está a sofrer, and under the influence of their own story. que estão sob as influências da sua própria história. So I decide to offer Então eu decido oferecer essa prenda, esse presente da compaixão, this gift of esta prenda da compaixão, virtues, having good wishes, são como as virtudes, os bons votos, precious gift in life. as prendas mais preciosas da vida. Each time I come in front of another, E cada vez que eu fico diante de um outro, eu penso, what is the gift I want to give you? qual é a prenda que eu posso oferecer para si? Let me give this gift of a divine attitude. Deixe-me dar esta prenda de uma atitude divina. They will feel uplifted. Então eles irão sentir-se elevados Feel uplifted. e você também irá sentir-se elevado. Om Shanti. Om Shanti. So thank you so much, brother. Então, muito obrigado, irmão Charlie, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua meditação e pelas suas partilhas profundas sobre a meditação. So much. Muito obrigado, Manoj Bhai. Thank you, Clara. Obrigado, Anu, Cláudia, foi extraordinário. Obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Adeus.